Quer saber quais são os meus livros favoritos? Aqueles livros que eu posso até te mostrar, posso até falar sobre eles, posso até ler pra ti, mas eu não vou te emprestar. Então, vem comigo! Eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Eu tenho esse espaço para conversar sobre literatura infantil. Se tu gosta desse assunto, já te inscreve no canal, ativa as notificações para o YouTube poder te avisar sempre que eu postar um vídeo novo, tá? E também já deixa o teu like aqui nesse vídeo e compartilha ele com quem tu acha que vale a pena compartilhar, tá bem? Então, no vídeo da semana passada eu falei dos 5 critérios que eu sigo sempre que eu vou escolher um livro, sempre que eu vou comprar algum livro. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição e também vou colocar no cardzinho lá em cima, se tudo der certo, porque é a primeira vez que eu vou tentar fazer isso, então, né, se não der certo, ele vai estar aqui na descrição, pelo menos. Entre os 5 critérios que eu falei, um deles estava a indicação. Esses são os 5 livros favoritos entre os livros que eu tenho. E são realmente livros que eu indico de olhos fechados e agora eu vou contar um pouquinho sobre cada um para vocês entenderem, tá? Eu organizei eles porque eu tinha que organizar eles de um jeito, mas isso não significa, assim, que eu gosto muito mais de um do que do outro. Principalmente os 3 que eu vou falar por último. Eu acho que eu gosto deles de igual forma e eu tenho dó de pôr eles num ranking porque eles são todos muito legais. Vamos começar por esse aqui, Roupa de Brincar, que é do Eliandro Rocha e ilustrado pela Elma. Essa edição é do Pulo do Gato. Esse é um livro bem bonito, assim, ó, com uma qualidade, as cores dele eu acho muito lindas, as ilustrações eu acho também muito, muito bonitas. Ai, nem tô conseguindo abrir o livro. Né, é um livro realmente bem bonito, bem caprichado. E esse livro eu conheci na Feira do Livro de Porto Alegre. Não lembro em que ano, mas foi uma feira que eu tava andando por lá, bem despretensiosa, assim, para tentar conhecer alguns livros novos e fazendo bem aquilo que eu disse no vídeo da semana passada. Eu aproveitando o tempo para ler os livros, ver se eu gostava. E esse foi um livro que foi muito interessante porque ele me emocionou muito, sabe? Eu li ele no meio da muvuca lá da feira, no meio do barulho das pessoas andando, assim, né? Não sentei, não tava com atenção plena pro livro, mas mesmo assim eu tive que me controlar para não começar a chorar, porque ele realmente é uma história que emociona, é bem legal. Esse livro ele fala sobre luto, sobre superação, é bem interessante. Então, o segundo livro que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, Uma Chapeuzinho Vermelho. Ele é um reconto da Chapeuzinho Vermelho, mas é um reconto bem diferente, assim, bem inusitado. É uma Chapeuzinho, uma menininha super irreverente. Ela, fala de igual para igual com o lobo, parece uma menininha de 3 anos da atualidade, assim, né? E esse livro foi escrito pela Marjolaine Leray e editado pela Companhia das Letrinhas. E olha a ilustração dele, que massa que é. Ela é toda desenhada, assim, bem rabiscado, né? Bem legal. Eu conheci esse livro numa aula, uma professora minha leu pra gente, eu achei super legal, achei que foi um reconto, assim, que super vale a pena ter. Que, por mais que seja super marcado pelo tempo que a gente vive hoje, ele acaba entrando entre os livros atemporais. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre recontos, deixem ali nos comentários que eu posso produzir um vídeo só sobre isso. O terceiro livro que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, A Vaca que Botou um Ovo. Olha que fofa que é a vaca, essa é a Mimosa. Esse livro é muito fofo. É um livro de Anne Cutbill e ilustrado por Russell Ito e editado pela Salamandra. Esse livro, quando eu comprei ele, foi bem engraçado, porque foi um dia que eu fui com umas amigas minhas numa livraria pra gente conhecer livros e bem fazer aquilo que eu já falei no outro vídeo, né? A gente foi na livraria para conhecer os livros, para fazer uma lista do que valia a pena, do que não valia a pena e tal. E aí eu peguei esse livro bem assim, confesso, eu achei a capa dele meio rosa demais pro meu gosto. Achei meio, fiquei um pouco com preconceito. Mas aí eu vi a carinha da Mimosa e eu achei ela fofa. Bom, vamos ver qual é que é, né? E aí eu comecei a ler a história e foi bem engraçado, porque eu comecei a rir, assim, no meio da livraria. E aí eu fiz as minhas amigas lerem também e elas também acharam super engraçado. Então eu acabei, nessa minha ida que era só pra conhecer livros, eu não tive como não comprar esse aqui. E não me arrependi nem um pouco, porque eu
sempre que eu vou ler alguma coisa para as crianças, se é um público novo que eu não conheço, esse é sempre uma das minhas primeiras opções, porque é um livro que cativa todo mundo, é super fofo. E agora, em quarto, é esse aqui, ó, Oi Au Au. E esse livro é bem especial pra mim, porque ele foi o primeiro livro que eu comprei depois de adulta, depois que eu, descobri que eu podia ler literatura infantil ainda. Ele é do Adam Stower e foi editado pela Brinquebook. E é um livro bem fofo, porque a Lily, que é a personagem principal, ela é uma menininha super ingênua, assim, e aí, ele é um livro muito legal. Ela é bem empolgada com a vida. E é muito fofo. Também ele tem um final surpreendente, acho que foi por isso que eu gostei tanto assim dele. E agora, por último, o meu livro da vida, assim, um livro mais especial pra mim, que é esse aqui, bem pequenininho, ó. Selma, da Jutta Bauer. A Selma, esse é um livro bem antigo, uma história bem antiga. Essa edição é da Cosac Naif, finada Cosac Naif, luto. Esse livro foi bem interessante, o jeito como eu conheci ele. Também foi numa dessas idas à livraria, onde eu fico na parte infantil, lá pesquisando, olhando. E aí eu ainda estava na faculdade. E bom, quem tá na faculdade sabe que quando a gente tá na faculdade a gente não tem muito dinheiro, né, pra ficar gastando nas coisas. Então eu tava... Nossa, ele já tá todo gastinho, pobrezinho. Então eu tava um dia numa livraria olhando alguns livros e eu vi esse aqui, e aí eu li ele. E foi uma história assim que me intrigou, sabe? Ela me incomodou e eu fiquei pensando... Eu fiquei em dúvida se eu gostava da história ou se eu não gostava da história. Eu não sabia assim o que eu tinha sentido, foi bem estranho. E aí, naquela primeira vez, eu acabei não comprando ele, porque eu, né, ali o orçamentozinho, ele não era um livro muito barato, principalmente pelo tamanho dele. Como eu já falei também num outro vídeo, quando o nosso orçamento é curto, a gente tem que cuidar, assim, nos nossos investimentos para fazer deles o mais proveitoso possível. Então eu acabei optando naquela vez por um outro livro que tinha mais histórias e aí valia mais a pena. E aí eu fui uma outra vez na livraria para comprar um presente e vi esse livro de novo. E aí eu li ele de novo e eu também fiquei incomodada, mas também não era o dia que eu tava para comprar um livro e acabei não comprando. Aí, numa terceira vez, já a caminho do shopping, pensando, não, vou lá na livraria, dar uma olhada e, se hoje aquele livro ainda estiver lá, eu vou comprar. E aí eu fui e achei ele, e aí hoje eu vou levar, porque eu sempre lembrava dele, então era um livro que tinha que ser meu. E foi muito engraçado, porque como ele é da Cosac, a Cosac faliu, né, sei lá, 2 anos atrás, naquele dia em que eu comprei, na hora que eu fui passar no caixa, a moça se espantou assim, ela, onde estava esse livro? Aí eu, tava ali no cantinho, né, porque ele é pequenininho. E aí ela, não, porque hoje de manhã o pessoal recolheu todos os livros da Cosac pra mandar de volta e esse ficou perdido. E aí, tipo, era o meu livro. Né? E, tipo, era meu. E bom, eu tô falando toda a história, mas a história dele é muito profunda. Ele fala sobre felicidade. Eu espero ver logo uma nova edição dele, porque ele já tá super esgotado, né? Obviamente. Mas é um livro que super vale a pena, então quando você tiver a oportunidade, conheça a história da Selma, que é bem legal. Bom, esses foram os livros que eu escolhi pra mostrar pra vocês. E bom, vocês viram, eu não contei a história de nenhum deles, eu contei mais a minha história com os livros, né, e disse que realmente eles valem a pena e tal, e um pouco do porquê que eu acredito nisso. Mas se vocês quiserem que eu faça algum review, assim, de livro, então deixem ali nos comentários, e que aí eu posso providenciar isso também, tá? E como vocês também devem ter percebido, esses livros, os 5, tiveram uma coisa em comum. Todos eles foram livros pelos quais eu me apaixonei, né? O meu critério para ter comprado eles e para ter eles como os meus livros favoritos foi super subjetivo, foi porque eles me tocaram, porque eles me emocionaram. E por isso também que eu disse naquele outro vídeo que esse é o ponto mais certeiro pra gente não se arrepender. É quando a gente se emociona com o material, quando a gente se emociona com a história. Mas então, hoje eu tenho um tema pra vocês. Deixem aqui embaixo escrito os seus 5 livros favoritos, tá bem? E por hoje era isso. Nos vemos no próximo vídeo semana que vem. Tchau!